E aí pessoal? Veja o que Geraldo Rufino falou nesse vídeo, sobre que tipo de escolhas você está fazendo na sua vida, e fique até o final para não perder nenhum insight. Todos nós nascemos ricos, todos nós nascemos abençoados, todos nós somos filhos da mesma energia que diz pra nós amém. Então o problema é as suas escolhas, que tipo de escolha você está fazendo, e depois que você escolheu, o que você está fazendo para poder ir no sentido daquilo que você escolheu. Você precisa ter um propósito. Eu sempre olho para a pedra, em vez de olhar como obstáculo, eu olho como degrau para subir. Então para mim toda pedra sempre foi muito bonita, e essas pedras têm uma história assim fantástica. Alguém pegou uma pedra e levou de presente para uma pessoa que tinha uma doença que as pessoas chamam de tipo sem chance. Caramba. E essa pessoa levou com tanta convicção a pedra, e essa pessoa dizia, olha, em tal lugar, se você conseguir essa pedra, a pessoa vai sarar. E a pessoa foi lá pro lado do outro lado do mundo e trouxe a pedra. E a pessoa pegou aquela pedra e entendeu que aquilo era a salvação. E ela mentalizou, não largava a pedra por nada. E ela resolveu o problema dela. E eu ganhei uma pedrinha dessa quando eu era pequenininho, quando a minha mãe dizia que eu podia. Uma pedra, quando você acredita de verdade, tem o poder de transformar quando você acredita e traz aquilo para dentro de você. Então o símbolo é relativo. Você sempre precisa ter uma motivação para acreditar. A minha pedra fundamental foi essa palavra da minha mãe, tipo assim, acredita e vai. Então não importa o símbolo que você usa. Então essa pedra serviu de exemplo para mim. Eu ganhei uma pedra e eu acredito na força que tem dentro de cada um de nós. A pedra foi só a motivação. Agora a fé é que traz a transformação. Quando você acredita e tem atitude, é a extensão da fé. É quando você acredita de verdade e põe no papel, ou seja, põe na prática aquilo que você acredita. Fala assim, fé, não importa a religião, importa aquilo que você... Deus é bom o tempo todo, depende de como é que você está exercendo o que Ele fez para você. Porque o Deus é um empreendedor poderoso. O que Ele faz, o verdadeiro empreendedor? Ele usa o poder para servir, para atender, para poder auxiliar, para poder proteger. Então, baseado nisso, você tem livre-arbítrio, você faz as suas escolhas. E eu escolhi acreditar na minha mentora, na força da mulher, o poder da mulher. A mulher tem um poder absurdamente grande porque ela usa para servir, para atender, para poder proteger. Até para nascer você depende da mulher. Exatamente. Nós estamos no século XXI, ainda tem gente achando que ela tem que andar do lado. Não perceberam que ela está quilômetros na frente. Exatamente. Então a hora que você traz isso para a realidade, para esse novo normal, e souber valorizar isso com a pedra, aquilo que você acredita, os seus valores, interessantes pontos de vista. Para onde é que você está olhando? Para o estrume ou para o cavalo? Então, ou seja, eu sempre olhei para o cavalo. Então a pedra é uma motivação para que você olhe para dentro e fale, olha o poder que você tem de transformação quando você aprende a acreditar. Primeiro, do meu ponto de vista, como eu disse que eu nasci rico, uma das coisas, dos meus maiores patrimônios que eu já nasci com ele, é justamente essa bênção. Todos nós nascemos ricos, todos nós nascemos abençoados, todos nós somos filhos da mesma energia que diz para nós amém. Então o problema é as suas escolhas. Que tipo de escolha você está fazendo? E depois que você escolheu, o que você está fazendo para poder ir no sentido daquilo que você escolheu? Você precisa ter um propósito. Então quando você tem um propósito, se determina, come, bebe e dorme e se dedica 16 horas por dia naquele propósito, aí vem a energia superior e diz para você, amém, seja feita a vossa vontade. Então qual é a sua vontade? Qual que é o seu propósito? O que você está buscando? E com certeza você vai alcançar. Não tem para A, para B, para C, gênero, cor de pele, não tem nada disso. Eu costumo dizer que é o tempo de Deus. Que Deus? O seu Deus. Aquele que está dentro de você. Não é o seu tempo, né? Não, mas você produz esse tempo à medida que você acredita e se dedica a fazer aquilo. Você quer ganhar dinheiro? Então, qualquer coisa que você faça 16 horas por isso, essa coisa de negatividade, a pandemia, a desgraça, a notícia ruim, esquerda, direita, o problema, você pode, o outro não pode, baixa estima, isso não vai somar. Então, na realidade, é isso. Você faz as escolhas. Você, eu pensei em fazer isso e consegui. Pensei em fazer tal coisa e consegui. Então, mas você não ficou pensando e dormindo até meio-dia. Todos nós somos brilhantes. De alguma forma, né? Como é que você está polindo esse seu brilho? Como é que você pule o seu diamante do dia a dia? Porque todos nós podemos tudo, temos o mesmo cérebro, a mesma capacidade de pensar, de imaginar, de desenvolver a nossa inteligência, e só que alguns focam em determinadas coisas e fica melhor naquilo. Então, faça a sua escolha e foca, se dedica, come, bebe, dorme aquilo, que você com certeza vai conseguir atingir o seu objetivo. Então, não tem milagre. Eu queria ser importante, queria ser um cara importante, mas com 8 anos de idade. Olha o que eu fiz pra ser importante. Você era criança, você pensava em ser o quê? Ser importante. É? A minha mãe... O que era ser importante pra você? Era... Alguém que cuida, que todo mundo fica em volta e se reverencia, tipo assim, acha você
admirável. Entendi. Eu via essa imagem na minha mãe. Minha mãe era essa empreendedora. Ela não sabia ler nem escrever, mas ela pegava resto de feira e dividia com os vizinhos. Ela já cuidava dos vizinhos. Eu achava que aquilo era um poder enorme. Toda a favela se reverenciava a minha mãe. Minha mãe cuidava de todos. A minha mãe era uma figura que todos os lugares ela era atendida de A a Z, Deus, da vizinha do lado até o prefeito. O carisma, aquela pessoa poderosa. E eu queria ser poderoso como a minha mãe. Ela me fortalecia, conseguia cuidar e conduzir 8 filhos morando na favela. E eu queria ter aquele poder que a minha mãe tinha. Quando a minha mãe faleceu, eu tinha 7 anos e meio. E eu falei, como é que eu vou fazer agora para poder deixar o legado que a minha mãe deixou? Porque para mim, minha mãe é imortal. Porque para mim morre só quem é esquecido. Como a minha mãe não foi esquecida, para mim ela é permanente, é imortal. Olha, a minha mãe me ensinou uma coisa muito forte, Vilela. Quando o sol entrava na fresta do meu barraco de manhã, a minha mãe fazia a gente pôr o joelho e agradecer o privilégio de estar vendo o sol, o direito de mais um dia. Quando ela faleceu, eu estava tão forte nos meus valores que eu entendi que o recado dela era pra gente valorizar o tempo, que o tempo acaba. E eu entendi que o tempo da minha mãe acabou e eu não sofri. Eu só quis dar continuidade ao que ela fazia, que era cuidar das pessoas, ter a importância que ela tinha. Eu não sabia o significado da palavra propósito, porque eu nem ia na escola. Mas eu entendi que eu queria ter o poder da minha mãe. Olha onde é que eu fui buscar o poder. Eu arrumei um trabalho com 8 anos de idade para ensacar carvão, e com o dinheiro que eu ensacava carvão, eu trabalhava 12 horas por dia, porque minha mãe sempre me ensinou que o dia tem 24 horas. Ninguém precisa mais que 8 para dormir. Então eu sabia que sobrava 16. E eu trabalhava 12 horas ensacando carvão com 8 anos, e eu não achava que era exploração, que era trabalho escravo. Eu achava que era a oportunidade de eu ser importante, de eu buscar o meu grau de importância. Com aquilo eu conseguia ganhar um pouco mais de meio salário. Mas olha que interessante, eu pegava o meu meio salário, levava para casa, e eu conseguia pôr na mesa café com leite e pão com manteiga, porque o papai só conseguia arroz com feijão e o ovo porque a gente tinha uma galinha. Mas eu era o cara que complementava e conseguia pôr na mesa café da manhã, sendo o filho mais novo de 8 irmãos. Aquilo me dava um grau de importância, eu me sentia o máximo, e aquilo para mim virou propósito. O que eu posso fazer para somar na vida do outro? Eu mudei de endereço, mudei de estrutura, os tempos passaram. Para mim os tempos não foram difíceis, foram sendo diferentes, e o meu propósito continua o mesmo. Todos os dias eu saio de manhã com um propósito muito claro, de saber o que hoje eu posso fazer para fazer a diferença a partir de mim, cuidando de mim, e em seguida o que eu posso fazer para somar na vida de mais alguém, começando com os meus. Eu chamo isso de empreendedorismo. Empreendedorismo para mim é isso. Quando você levanta de manhã com um propósito claro de somar na vida do próximo. Todos nós temos capacidade de empreender, capacidade de fazer em benefício do outro. E as pessoas têm dificuldade. Ah, mas você passou tempos difíceis. Não, os tempos não foram difíceis, foram diferentes. Eu fui feliz a vida inteira. É o propósito, o ponto de vista. Como é que você está olhando as coisas? No meu ponto de vista, que eu tenho muita fé. Deus não sacaneia ninguém. São fases que você vai passando e vai adquirindo anticorpos. Meus filhos são tudo frágeis e eu tenho anticorpos. Então, assim, eu sou privilegiado. Então, assim, você já nasce da condição para ser forte, para ser resiliente. Quando você nasce nessa condição, você nasce com mais possibilidades de ir para a próxima fase e de ser resiliente para cada fase que aparece. Porque a natureza é perfeita. Ela te cria naquela situação, você faz as melhores escolhas, porque eu morava na favela você pode fazer escolhas. É só você copiar. Escolhe aquilo que o outro escolheu e está dando certo. Porque quando você erra na escolha, começa a dar errado muito cedo. Quando você percebe que tem pessoas que fizeram escolhas diferentes que deu certo, copia. Eu copiei os meninos que carregavam marmita, porque os outros meninos que carregavam outro tipo de coisa duravam menos. Eu só copiei aquilo que dava certo. E eu acho que todos nós podemos fazer isso. Ver o que está dando certo, copia. É simples assim. Dê o seu like, deixe seu comentário. E se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Te vejo nesse próximo vídeo.